a aquisição de uma linguagem pessoal, vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta, em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando... Esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose, onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu, mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. Mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto. Nós passamos por isso frequentemente. Na maior parte dos casos, isto não é um problema, porque a cultura em torno ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isso? E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza, tá certo? Com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Está entendendo? Ora, isso quer dizer que existe no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Ora, essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar, às vezes impossível, tá certo? Porém, ela é o material genuíno que você tem, porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural. E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também, podem ter nascido de outra coisa. Tá certo? Então, esta noção, vamos dizer, da experiência genuína é fundamental. Porque é daí que vai sair os poucos elementos de certeza que nós podemos ter. E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Tá certo? Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi você que inventou. Por exemplo, você assistiu ao crime, você viu um sujeito matar um outro. Não foi você que o matou. Não foi uma historinha que você criou. E neste caso, você sabe perfeitamente, você percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação. Isso. Claro que ao contar a história, você pode alterá-la. Porque até ao recordá-la, você pode alterá-la, quanto mais ao descrevê-la. Não é isso? Por exemplo, você pode tentar tornar a história mais interessante. Não é isso? Ou ao contrário, tentar atenuá-la. Mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária. Foi introduzida depois e por outros motivos. Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de uma certeza razoável, certo? A busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto,
desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. E, como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais, ou que nós imaginamos que são normais, nós muitas vezes apagamos essas experiências, porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo mundo. Não é isso? Então, sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não. Existem certos casos radicais, como o do Padre Pio, que aos 5 anos de idade, né, ele via Jesus Cristo, via Nossa Senhora, via os demônios, só que ele achava que todo mundo via também. Ele estava seguro de que aquilo era coisa banal. Não é isso? E, no outro extremo, vamos dizer, da experiência que você não sabe que é compartilhada, tem o famoso caso do meu filho Thales, que uma vez chegou para a mãe, quando ele era pequenininho, e falou: mãe, às vezes eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse: pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: ah, você também faz isso? Então, pode acontecer que a gente tem experiências muito peculiares, e acredito que elas são de domínio público. Por outro lado, você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você. Como é que você vai saber se você não perguntar? Está compreendendo? Então, até para perguntar, até para você conviver, é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real. Não é isso? Então, vamos dizer, isto aqui, a prática desta, esse esforço permanente de expressar a experiência na sua singularidade, sem transformá-la em outra coisa, mas ao mesmo tempo tornando-a suficientemente reconhecível para que ela possa ser dita na linguagem coletiva. Isso aqui é a ocupação fundamental, não dos filósofos, e sim dos escritores. Escritores, ficcionistas, poetas, etc, etc. Quer dizer, a transposição da experiência em memória e linguagem, tá certo? E em expressão culturalmente reconhecível. Porém, sem isso, meu filho, não tem filosofia. Se coincidiu de você nascer num meio onde você tem, vamos dizer, uma literatura muito rica, então você tem, somente nessa literatura, você já tem acesso a uma multidão, a uma galeria infindável de experiências humanas. Algumas muito peculiares e difíceis de expressar, mas que uma vez expressas, são incorporadas na cultura e se tornam de domínio comum. Não é isso? Então, não quer dizer que tenham que ser experiências dificilmente acessíveis. Tá certo? Por exemplo, quando Flaubert escreveu Madame Bovary, né, mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre, idiota e sem graça, mas que se achava, vamos dizer, no direito de ter um episódio romântico maravilhoso. Isso, essa não é uma experiência tão inacessível. Todos nós conhecemos assim, né? Nós sabemos que as mulheres mais chatas, tediosas e sem graça, tá certo? Imaginam que podem ter acesso a experiências românticas muito interessantes. Não lhes ocorrendo pensar
que a personalidade delas é incompatível com isso. Nós já vimos isso. Só que este tipo, ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary. E nós, quando vemos pessoas assim, nós sabemos que estamos na presença da mesma. Claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary, mas sob esse aspecto elas são a própria Madame Bovary. Né? E assim como essa, digamos, será a experiência do Raskolnikov, né? o estudantezinho pobre, todo ferrado, tá certo? Que acha que é um gênio, tá certo? Que acha que ele pode mudar o mundo e que, no entanto, ele vê a sua miséria, a sua pobreza, a sua impotência e ele começa a ficar, vamos dizer, revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação. Não é isso? Bom, hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente porque é o Raskolnikov do Crime e Castigo. E assim por diante. Se há uma literatura rica em torno de você, então você tem uma infinidade de experiências humanas. E depois de você ter absorvido muitas delas, você pode combiná-las para expressar coisas que você viu, mas que não coincide com nenhuma delas. Não é isto? Por exemplo, uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente do drama de Raskolnikov, Madame Bovary. A mesma pessoa que é Madame Bovary sob um lado pode ser o Raskolnikov sob o outro. Não é isso? Mas e quando você não tem isso? Quando a literatura é pobre, ou, vamos dizer, os hábitos vigentes de leitura não lhe permitem o acesso a esse mundo de experiências. Bom, então, meu filho, você vai ter que inventar tudo por conta própria, ou seja, você vai ter que ser... Aí fica muito mais difícil, porque você vai ter que ser Flaubert, Dostoiévski, Cervantes, etc., todo mundo ao mesmo tempo. É precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem, né? Então isso quer dizer que a absorção deste legado literário e artístico é absolutamente fundamental para te dar o quê? Os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente. Quanto mais experiência humana previamente elaborada pela cultura você absorver, mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais. Trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível. E trabalhar diretamente de uma experiência já, vamos dizer, simplificada, até deformada por cultura de massa é impossível. Isso quer dizer que se tudo que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente, quer dizer, sua experiência real, e os elementos simbólicos fornecidos, né, pela TV, pelos jornais, ele está lascado. Ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade. Nunca, nenhuma vez. Tudo o que ele pensar vai ser falso. Não está totalmente desligado da realidade, mas tem com a realidade uma relação analógica. Se parece com a realidade. E isso é que é o pior de tudo, porque é uma ilusão, mas é parecida. Então, é justamente quando a pessoa viveu este tipo de experiência durante muito tempo que ela acaba acreditando que não existe realidade e que não existe verdade. Porque para ela não existe. Porque ela não teve jamais a experiência, vamos dizer, a experiência do conhecimento genuíno, descoberto por ela mesma. Ela jamais é testemunha. Tudo que ela sabe é por ouvir falar. Por quê? Com o tempo, todas as suas experiências diretas vão sendo substituídas pelos seus análogos culturais. E daqui a pouco você só é capaz de pensar sobre você mesmo nos termos que você ouviu na escola, ouviu na televisão ou leu nos jornais. E esses termos não foram feitos para esclarecer você. Todos eles foram inventados com algum propósito específico, utilitário. De vender determinados produtos, de eleger determinado candidato, de favorecer determinada força política, tá certo? De criar determinados ídolos e assim por diante. Agora, os escritores de verdade, Dostoiévski, Goethe, Flaubert,
Não, eles estão trabalhando no campo da transfiguração da experiência genuína nos seus equivalentes culturais mais exatos e mais legítimos. Então, se todo o material de que você dispõe para pensar sobre questões filosóficas é dado pela sua experiência pessoal indizível, tá certo? E pelos estereótipos altamente dizíveis da mídia, a sua carreira de filósofo acabou nesse momento mesmo. Porque a principal atividade da filosofia consiste no quê? Na busca da verdade. Mas não é qualquer busca da verdade. Muitas vezes, quando as pessoas buscam a verdade, elas estão buscando sentenças universalmente verdadeiras. Por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Tem muitas pessoas que têm opiniões sobre isso. Então, vamos dizer, a verdade que elas procuram é aquela que se expressa nessas frases gerais. É isso? Ora, se perguntar o seguinte, você tem alguma experiência da existência ou inexistência de Deus? A maior parte das pessoas não teve nem experiência de uma coisa e nem da outra. Então, a verdade que elas estão procurando está demasiado longe da sua experiência. Então, isso não é uma verdade. Está entendendo? Isso é apenas uma crença. E às vezes não é nem uma crença, é apenas um desejo. Quer dizer, você quer que Deus exista, ou você quer que ele não exista. O que está vendo aí? Mas um só que perdeu a conexão. Não? Tá bom. Então, quando as pessoas que se ocupam desse tipo de questões dizem que estão procurando a verdade, elas estão mentindo. Porque nós temos que encontrar a verdade não é nas sentenças gerais, nós temos que encontrar a verdade na realidade. A verdade é aquilo que pode ser dito. E que se confirma na realidade da experiência. É isso? Agora, quando nós estamos procurando sentenças gerais como essa, nas quais nós possamos nos apoiar para as nossas decisões, nós estamos procurando crenças. Não é isso? Claro, todo mundo tem direito a ter crenças, evidentemente. Mas se você se contenta com elas, então evidentemente você jamais vai ser um filósofo. Porque a filosofia começa justamente na hora em que as suas crenças já não resolvem o problema e você pergunta para você, mas como é que as coisas são mesmo? Então daí tem que começar todo este trabalho. Esse trabalho não deve começar com a leitura de livros de filosofia. Eu vou ser muito sincero para vocês nesse ponto. Existe o famoso escrito do Léo Strauss, eu não me lembro, mas era um negócio sobre educação liberal, no qual ele diz, olha, geralmente quem aprendeu com outro sujeito, que aprendeu com outro sujeito, que aprendeu com outro sujeito, que aprendeu com um sujeito que não aprendeu com ninguém. Essas pessoas que conseguem aprender sozinhas, elas são muito raras, e Deus as inventa para tampar o rombo das tradições de ensino que foram rompidas. Está entendendo? Essas pessoas só servem para isso, elas tampam o rombo ali. Se não existissem essas pessoas, o conhecimento seria, na verdade, impossível. Está entendendo? Peraí, deu um problema técnico aqui.
texto do Léo Strauss, What's Liberal Education? Isso mesmo, tá certo. Tá bom. Então, What is Liberal Education? Esse é o texto do Léo Strauss. Então, é o seguinte, para você aprender filosofia, só tem duas chances. Ou você pega alguém que representa e personifica uma tradição vivente, tá certo? Ou você pega um desses deus que consegue aprender sozinho. Não tem outra. Agora, se você disser, bom, quais são os livros que precisa? Eu digo, mas, meu filho, você é capaz de aprender filosofia com livros? Sem um filósofo vivo que te mostre como é que faz? Se você é capaz disso, então você é uma dessas pessoas capaz de restaurar uma tradição. E se você é uma pessoa capaz de restaurar a tradição, então, meu filho, você não precisa nem de livro. Você vai aprender mesmo que você viva numa ilha deserta e sem nunca ter aprendido a ler. E nesse caso você não tem que perguntar as coisas para mim. Então, vire-se. Isso quer dizer, se você precisa de alguém que te ensine, você não vai aprender em livro. Só existe ensino da filosofia onde tem um filósofo vivo, exercendo aquilo e mostrando para você como é que faz. Porque se você é capaz de aprender em livro, então você não precisa de professor. Está compreendendo? Eu sei que eu sou um desses casos. Ao contrário, eu sempre tenho alguma dificuldade de aprender coisas em sala de aula. Na verdade, só consigo aprender sozinho. E quando pela primeira vez eu fui procurar um professor de filosofia, eu tinha 30 e tantos anos, quando eu encontrei o padre Stanislau lá dos Anjos, que foi o primeiro sujeito que eu vi no Brasil. Eu falei, peraí, eu não sabia que existia o Mário Ferreira dos Santos. Né? Além disso, ele já tinha morrido nessa época. O meu encontro com o padre Stanislau dos Anjos foi o seguinte, eu tinha escrito um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos. E levei para ele dizer, olha, o senhor conheceu o Mário Ferreira, o senhor estudou isso, quero saber a sua opinião. Ele leu aquele negócio e falou, isto aqui é um trabalho de conclusão do nosso curso. Eu digo, mas eu não fiz o curso. Ele disse, pois é, então você faz ao contrário. Você assiste o curso, né? Você entregou o trabalho de conclusão antes, agora você assiste o curso. E daí fica tudo fechado, fica tudo certo. Então, é claro que eu aprendi coisas no curso. Mas nada do que eu aprendi foi necessário para ter feito aquilo que eu já tinha feito. Tá certo? E o padre lá dos Anjos dizia de mim, esse sujeito está na filosofia como o peixe está na água. Quer dizer, ele já nasceu aí dentro. Ele não consegue sair daí dentro. Então, neste caso, é possível você aprender muita coisa sozinho. Eu tive este professor por poucos anos. 3 anos, menos de 3. Tá certo? Com aulas meramente semanais. Né? E, claro, aprendi muita coisa com ele. Mas se eu não tivesse aprendido com ele, teria aprendido de qualquer maneira. Então, Deus coloca essas pessoas justamente nas situações como o Brasil, onde não há uma tradição filosófica. E tem que emendar com uma tradição que parou não sei quando. Se não existissem essas pessoas, tudo ficaria impossível, o ensino ficaria impossível. Então, as pessoas perguntam, o que é que tem que ler? Eu falo, não tem que ler nada, meu filho. Tu senta aí e escuta o que eu estou falando. Quando tiver que ler, eu aviso. Quer dizer, a finalidade da leitura é complementar, ilustrar e fortalecer o que nós estamos dizendo aqui. Ela não vai ter, vamos dizer, a influência formativa que tem a presença viva do professor. Entendeu? No ensino real, você vai ter que passar a certas coisas que se transmitem no ensino da filosofia, que são até indizíveis, que assim, é matéria de estilo, de experiência pessoal, né? Que só mesmo na convivência vai passar, não tem outra maneira. Se você é capaz de pegar isto por leitura,
Tá certo? Então é porque além da capacidade ou do talento propriamente filosófico, você tem este outro talento que não é filosófico, é um talento, vamos dizer, de aprendizado, que não tem nada a ver com filosofia. Ele é útil para a filosofia, claro, mas ele não é filosofia em si mesmo. Está compreendendo? São talentos absolutamente distintos. Não é isso? Então, grandes gênios da filosofia não tinham esse talento. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele estudou anos com Santo Alberto Magno. E Santo Alberto já entregou bastante coisa mastigada para ele. Ele prosseguiu da onde o outro tinha parado, ele não fez sozinho. Agora, quando nós vemos, quem ensinou Mário Ferreira dos Santos? Ninguém. Então isso quer dizer que ele não tinha apenas um gênio filosófico, ele tinha um outro talento específico, que é o de aprender sozinho. Isso pode acontecer. É isso. Quando aparece um sujeito do nada, sem uma tradição que o anteceda, sem grandes professores que o coloquem no caminho, isso acontece. Mas isso não vai fazer de você um filósofo maior ou menor, né? Está entendendo? Então, um camarada que tinha isso é Leibniz. Os camaradas com os quais Leibniz aprendeu estavam tão abaixo dele que ele praticamente não aprendeu nada com eles, aprendeu sozinho. Não é isso? Já você não pode dizer o mesmo de Platão e Aristóteles, que são os dois maiores filósofos da humanidade. Eles não tinham esse talento. Eles aprenderam com Sócrates. Platão aprendeu com Sócrates e Aristóteles aprendeu com Platão. Então, vamos voltar aqui ao fundamento da coisa. Então, primeiro, recuperar a experiência originária, né, e aprender a raciocinar a partir dela. Você sempre vai precisar dos elementos culturais que você absorveu, mas você tem que usá-los para suas próprias finalidades. Você tem que fazer com que eles te sirvam. Mas você só tem a força de fazer com que eles te sirvam se você os absorve com a ideia de descobrir a verdade na realidade. Se esse é o seu intuito, muito bem. Então, os elementos culturais aprendidos, incluindo a língua que você fala, acabarão se dobrando aos seus objetivos. Caso contrário, você será assimilado por esses elementos. E você se tornará, vamos dizer, um repetidor de frases feitas, nas quais você, por uma ironia especialmente cruel, se reconhecerá e achará que está falando de você mesmo. Ora, mais tarde nós vamos ler alguns diálogos socráticos e vocês verão o constante apelo que Sócrates faz à experiência dos seus interlocutores. Experiência que às vezes nem eles tinham percebido. Naquele famoso trecho do Menon, em que ele interroga um escravo e mostra que o escravo tem um conhecimento inato de geometria. Claro que o escravo tem aquilo, mas ele não tinha percebido que tinha. Era um elemento que estava muito profundo dentro da alma daquele rapaz. Não é isso? E é justamente interrogando o sujeito naquilo que ele já sabe, naquilo que está na sua memória e, portanto, na sua experiência, que Sócrates puxa de dentro dele o filósofo latente que tinha na alma do escravo. E é exatamente o que nós temos que fazer aqui. Temos que continuamente puxar a sua experiência, mas não qualquer experiência. E não é nem mesmo a experiência que você consegue contar agora. É aquela que você conseguirá contar daqui a alguns anos. Quando o seu equipamento mental, cultural, etc., estiver suficientemente individualizado.